Rádio Clube 102,5 FM. Estamos recebendo agora aqui em nosso estúdio a psicanalista Mônica Doneto, que é especialista em psicologia perinatal e na parentalidade. Temas fundamentais que vamos abordar nesta conversa. A Mônica, que é autora dos livros Pais Não Nascem Prontos, Construindo Caminhos para o Desafio de Educar, e Mulheres Não Nascem Prontas. Essa eu me identifico muito, viu, Mônica? Bom dia, seja bem-vinda. Que satisfação, Erli. A gente tá ficando importante aqui nessa rádio. E apoio. Eu já vou perguntar a ela aqui, vendo esse livro dela ali, tá ali, Pais Não Nascem Prontos. Compartilhando com ela aqui um momento que eu vivi lá em Boa Vista, lá em Roraima, quando Cíntia descobriu que estava grávida de gêmeos. Eu fazia propaganda de uma loja lá, aí eu gravei, né, tá? E no outro dia eu voltei lá, entrei na loja e Cíntia grávida com buchão. Aí eu fui comprar um relógio. Não levei o relógio, comprei 2 banheiras. Ou seja, era o sentimento de pai batendo já na porta, doutora, tá? E assim, o que é a psicologia perinatal? Explica pra gente aqui. Bom dia. Então, né, ainda não é tão falado e é tão importante pensar o quanto, na medida em que a gente concebe a ideia de ter um bebê, não precisa nem ter ainda havido a concepção real, né, daquele feto, mas a ideia de poder pensar o quanto a gente precisa se preparar para essa gestação. E quando a gente fala dessa preparação, a gente também está incluindo o pai nessa história. Porque a ideia da psicologia perinatal, eu tenho desenvolvido uma tese que é da psicanálise gestacional, a ideia é que a gente possa trazer mais pessoas saudáveis emocionalmente para o mundo. Então esse é o meu projeto, essa é a minha ideia. E para isso a gente precisa ter pais que entendam que eles precisam considerar qual é a ideia daquele nascimento daquela criança, qual o sentido daquele bebê na vida dele. Porque a gente não tem ideia do quanto a gente projeta as nossas histórias nos nossos filhos. Então, na verdade, a ideia da psicologia perinatal, da psicanálise gestacional, é a gente poder considerar que a gente precisa, desde sempre, trabalhar a nossa pré-história pessoal, quer dizer, a pré-história do pai, pré-história da mãe, pré-história daquele casal, para que aquela criança possa nascer o mais livre possível, né, de estar carregando ali uma mala cheia de projeções da família, das heranças transgeracionais. Então, quando ela pode trazer uma malinha mais... A gente sempre traz alguma coisa na mala, não tem como escapar disso. Mas se a gente pode trazer uma mala mais leve, mais vazia, a criança, o bebê, vai poder construir a sua história, não é, de vida. Então, sim, a gente, quando começa a fazer essas trocas, ali a gente já está criando o quê? Um vínculo com aquele bebê, com aquela criança, colocando aquela criança num lugar de importância, mas é importante que a gente possa analisar tudo isso, né, para que aquela criança tenha um lugar na nossa vida. A Helena, nossa editora aqui, tá me lembrando que a Mônica vai estar sorteando 2 combos dos livros Pais Não Nascem Prontos e Mulheres Não Nascem Prontas. 2 pessoas vão ganhar o combo com os 2 livros. Participa do nosso programa, você que já está participando desde o início, está concorrendo. E você que vai participar agora também durante a nossa entrevista, você já sabe, Erli do Povo. É só ligar 3015 3737 ou mandar mensagens de texto, de áudio, 3015 3737. Você foi falando aí que pais não nascem prontos, e nos bastidores eu já te falava da minha experiência, Mônica, que eu nunca sonhei em ser mãe. Eu tive uma avó muito guerreira, forte, sofredora também, uma mãe também, que trabalhava muito, e elas sempre me falavam, estude bastante, para que você não possa estar dependendo de homem nenhum. Mas enquanto a maternidade, elas sempre foram muito presentes, né? Então eu sempre trabalhei muito até os 30 anos, antes de conhecer o meu futuro marido, né? E ele tinha o sonho de ser pai. E como que eu não poderia ser mãe tendo um marido, né, que tinha o sonho de ser pai? Quando foi no segundo menino, aí o desejo foi meu. Eu que disse, eu quero ser mãe de outro filho. Então, assim, esse sentimento a gente pode até achar que não tem, né? E pode acontecer algo na sua vida, alguma intervenção na sua vida, que você possa estar adquirindo ou inovando ou mudando, né? Nada é fixo, nada é para sempre. Exatamente. Né? E isso que você trouxe é bem interessante, né? Porque a gente também vai carregando as histórias das nossas famílias. Olha o que você contou agora, né? Você vem de uma história de uma mãe lutadora, de uma avó lutadora, que quer fazer uma mudança nessa história
talvez, né, nas novas gerações, e aí traz uma ideia de que para ser uma mulher diferente, né, você tem que caminhar por esse lugar aí do estudo, da profissão, da independência, da desvinculação, né, do homem. Então, quer dizer, é uma história que foi contada e uma história que você, de alguma forma, trouxe para você, mas que não era uma história sua só. Talvez fossem feridas de outras pessoas, não é, Mônica? De relacionamentos, de condicionamentos. Também pode ser, né? E é isso. Acho que a gente precisa. Você teve uma boa oportunidade, né? No encontro com uma pessoa que traz para você a ideia da maternidade, né? Você encontra um olhar para isso, né? Eu até falo muito sobre a diferença entre vontade e desejo, né? Essa ideia de não tenho vontade de ter filho, tenho vontade de ter filho. Do que se trata a vontade? A vontade trata de uma experiência consciente, né? Daquilo que eu escuto no dia a dia, seja o que eu escutei desde sempre na relação com os meus pais, daquilo que eu escuto, né? Na sociedade, na cultura, entre os meus pares, nas minhas experiências, talvez, né? Amorosas, né? O que é? Tenho vontade, não tenho vontade? Essa vontade é minha, não é minha? De repente, o que emerge é o desejo, né? E o desejo diz respeito a uma história que foi construída. Talvez na experiência com o teu marido, você tenha entendido o que é, né, o desejo. Talvez você tenha sido até motivada pela vontade dele, mas você se deparou com o seu desejo. Foi o gatilho. Foi o gatilho para você, né, para você entender o que é essa no primeiro mês maternidade. de namoro eu já pedia filho, eu digo, pelo amor de Deus, vamos namorar, meu filho. E também tem uma questão importante, né? Nada acontece por acaso, os nossos encontros não são aleatórios. Também o que faz você se aproximar, né? Alguém que com um mês já diz que quer ter filho, e você fica nessa relação. Então, assim, no final das contas, o que a gente escuta... Intensa demais. Não, e assim, acho que o desejo estava lá. Né? Eu acho que ele só conseguiu despertar em você um desejo que também era seu. Porque senão você teria o quê? Corrido. O que? Esse homem quer ter filho. Eu escutei a vida toda que não é para ter filho, é para ser independente, ser uma boa profissional e só... E você fica. Então, acho que ali você também se conecta com alguém que pode fazer aparecer o teu desejo. Você falando isso, doutora Mônica, me faz pensar que meu pai foi um pai incrível. Então, talvez eu tenha visto, né, no meu namorado na época e hoje marido, que ele seria também um pai incrível. Eu não poderia privar a sociedade ou as crianças de uma pessoa como essa. Olha que bonito, que declaração ao vivo. Talvez tenha sido isso. Não, mas olha que interessante também, né? Porque quando você fala do seu pai, o pai incrível, você também fala de uma mãe incrível, né? Uma mãe que também que te estimulou. Você entendeu também que por algum lugar, peraí, mas essa maternidade ela não pode, né, ser incrível? E aqui a gente não está dizendo que todas as mulheres devem e têm que ser mãe. Né? Inclusive, nesse meu artigo Mulheres Não Nascem Prontas, o meu capítulo fala sobre maternidade tardia, sobre essa questão, né, de ser ou não ser mãe, né? Não é uma questão compulsória, nem todo mundo nasce para ser mãe, não é porque não nasce com a capacidade de ser mãe, porque não nasce com esse desejo, não desenvolve esse desejo ao longo da vida. Né? Então a gente tem que respeitar muito a nossa própria história pessoal, né? Eu tenho duas em uma só, tá? Vamos aqui, ó. Com a chegada de um filho que impacta emocionalmente para os pais, né? Geralmente você deixa de ser aquele adolescente, tá? Que casou, quer construir, quer viajar às vezes, tal. O que impacta emocionalmente na vida dos pais e quais seriam os principais desafios identificados hoje pela senhora para ser pai, para ser mãe? Hoje em dia a gente é a era tecnologia que chegou e tal. O que seria de desafio hoje e o que impacta mais assim de supetão assim pro pai e pra mãe? Descobriu agora que vai ser pai de gêmeos e principalmente. Eu. Tô me consultando aqui. Não, eu também, que eu tô lendo... Duas perguntas que viram... poderiam ser duas teses, né? E eu acho que dariam mais 2 programas. Eu lendo o título do livro aqui, Mulheres Não Nascem Prontas, elas se reinventam 40 mais. Eu fiz 40 esse ano, pronto, é meu livro. Tá vendo? É o livro do ano. Então, assim, né? Quando você fala da questão do que muda quando a gente se torna mãe ou pai. Na verdade, né? Qualquer mudança da nossa vida nos desloca, né? A gente sai de uma posição para outra. Sair de uma posição para outra não é uma situação muito fácil, não é? Requer, né, todo um caminho. E esse caminho nem sempre é fácil.
né? Esse é um caminho que requer que a gente esteja atento, né? Para ver se tem o que tem no meio do caminho, para a gente não se atropelar, para a gente não cair. E não quer dizer que isso vai ser fácil também. Por isso que quanto mais preparado nós estamos para poder lidar com as mudanças, é sempre melhor. As mudanças se organizam de uma forma mais estruturada, mais saudáveis. Então, ter filhos é isso, né? Vai produzir uma mudança. Por isso que é tão importante o trabalho desde a concepção. É para que a gente entenda os lugares, né, que aquele pai e aquela mãe vão ocupar naquela relação. Inclusive, né, trabalhar a diferença entre ali, né, a relação do casal e a relação agora, né, dessa família. Porque tem um casal que vai continuar habitando a família, mas já não é mais só um casal. Né? Quer dizer, agora é uma família estendida. É outra pessoa que chega. Aonde uma criança que chega, né, faz vários deslocamentos naquela experiência, mas o casal precisa ser preservado naquela relação. E o que a gente vê muitas vezes, e aí não tem a ver com idade, né? Ah, é porque teve filho muito novo, teve filho mais velho. Muitas pessoas, ao ser pai, ao ser mãe, deslocam também todas as suas questões para aquela criança e muitas vezes esquecem dos seus outros papéis, dos seus outros lugares. E isso também muitas vezes adoece, né? Tem muito pai, muita mãe que eu observo que às vezes coloca as frustrações que teve no passado, em algumas conquistas que porventura não teve ou não alcançou, no filho. Ele observa gente hoje em dia que coloca na natação, no inglês, no espanhol, no squash, porque no não vôlei, fez. ainda treina, ainda ocupa 24 horas do dia, como se assim, quando eu era mais novo eu não tive oportunidade, porque meus pais não tinham condições, ou tinham condições, mas eu não aproveitei. Exatamente. Fica essa sensação, na Mônica, verdade, às vezes. é muito natural que isso aconteça Eu quando não a fui gente não tem um médica, trabalho. mas quero que meu filho seja. Sim. Tem isso, Tem o tempo inteiro. Né? Assim, se a gente não tem consciência do nosso lugar e do nosso papel enquanto pai e mãe, facilmente a gente vai transferir para o nosso filho ou o que a gente foi e que deu certo, legal, quero que ele também seja, ou aquilo que eu não fui e hoje eu posso, né, Fulano, não faça isso, ó, meu pai antigamente faria assim comigo, e papai ele dizia assim, não sei o que, imagine você tá fazendo isso hoje. Eu tô transferindo algo que meu pai fazia comigo para o meu filho. Então. Você me fez lembrar de uma outra questão nesse discurso, que é a questão da falta de uma marca, né, de liderança, de posicionamento paterno ou materno em relação à sua própria Constituição. E você transfere para o discurso esse poder. E aí o que a gente acontece? Meu pai faria isso, você não sabe como seria e você também não faz nada. Tá, o meu pai não faria isso, o meu pai faria isso. Eu não fiz. Eu preciso fazer diferente, mas eu não faço nada. Que é um pouco respondendo a tua pergunta também anterior. Né? Assim, o que está acontecendo? Eu acho que o que está acontecendo hoje é que a gente está perdendo um pouco, né, a ideia do que é importante em relação a dar esse contorno, esses limites, sem ser excessivo, mas ser presente, tá ali oferecendo para aquela criança o que é necessário para que ela possa fazer as ultrapassagens, né, da vida dela, sem ser esse pai helicóptero, né, que eu falo dos pais superprotetores excessivos, que querem comandar a vida do filho, e também não ser aquele pai, né, que está muito distante, laissez-faire, né, que não está ali presente e que também coloca na mão da criança uma responsabilidade muitas vezes que ela ainda não tem a capacidade de dar conta. Você estava falando essa coisa do ser médico ou não ser médico. Assim, a minha primeira especialização foi em orientação vocacional, exatamente para a dificuldade que esse jovem tem. Eu tive essa dificuldade na minha experiência, né, na minha primeira escolha profissional, de poder se colocar e se posicionar. Então o adolescente ele fica muito, né, assim, nas mãos, né, daquilo que as pessoas têm a oferecer. Então, sempre achei que era muito cedo pra gente optar o que é que a mas gente vai, muito vai cedo querer ser pro resto da vida, né? Muita coisa. E aí o pai tá ali, não, meu filho, olha aqui, a gente tem uma clínica montada, né? Para que você vai, para que você vai querer ser advogado? Então, pai, olha, a gente tem uma, né, um escritório de direito. É isso, não vai para aquilo ali, não. Não, isso dá dinheiro, não dá dinheiro. E eu vou dizer para você, né, tem vários pontos que a gente trabalha em orientação profissional, né? Que são as questões de preconceitos com relação à profissão, a questão das identificações, mas o que mais dificulta esse jovem é o quanto ele tem medo de não ser aquilo que os pais esperam que ele seja.
A da frustração. decepção, de decepcionar os pais, né? De dizer ao pai, não, pai, eu não quero ser médico. Você não foi médico, que pena, você ainda tem a oportunidade, mas eu não vou ser, eu quero ser advogado. E como é que os pais podem cuidar hoje em dia da saúde mental dos filhos? Qual seria a principal indicação hoje aqui? Se cuidando. Nossa, quando você falou, a primeira coisa que eu pensei foi se cuidando, né? O primeiro ponto é pensar o quanto você tem que ser saudável emocionalmente para minimamente para transferir para ele. Cuidar, né? Tá dessa relação com esse filho, né? Então, assim, como eu sou analista e durante muito tempo eu atendi crianças desde muito pequenininhas, hoje eu atendo só crianças mais velhas, né, e adultos, e atendo as famílias, né, e as gestantes, para que elas possam ter esse recurso de poder olhar melhor para os seus bebês. Mas, assim, quantos pais chegam para que o analista, né, cuide da criança, né, e tem muita dificuldade em receber as orientações, em pensar o quanto eles precisam mudar, o quanto eles precisam dar conta, né, de entender que aquilo que a criança tem é reflexo daquilo que ele produz. Por exemplo, né, pais que deixam a criança dormir na cama. Né? Existem algumas linhas que falam que são favoráveis e, na verdade, né, a gente entende que é uma situação muito complexa, porque se você tem que trabalhar a questão dos limites com seu filho desde sempre, você está dizendo que ele pode frequentar um lugar que não pertence a ele, né? O quarto é o quarto dos pais, é o quarto do casal, é a cama do pai e da mãe. Era então, nisso que eu queria chegar contigo, Mônica. Entre regras, as regras, né, de dentro de casa e responsabilidades, no que diz respeito ao pai e à mãe. Eu acho que muito conflito entre o casal acaba acontecendo porque por diversas vezes algum ali acaba se omitindo de certa forma. E às vezes a mãe sempre sai pela chata, ou é o pai que é sempre ali o que puxa a rédea. Qual o limite, né, entre a grosseria, vamos dizer assim, a disciplina na vivência e na educação das crianças? A gente precisa diferenciar autoridade de autoritarismo. Então, assim, não existe, a gente seria hipócrita de dizer que não tem alguém que toma as decisões, né, as medidas. Isso seria uma ilusão em qualquer lugar. Até mesmo quando você é autônomo, no meu caso, que eu sou autônoma, tenho os meus horários, eu tenho um horário a cumprir. Eu tenho um analisando que está me esperando agora às 9h45. Então, eu estou referida a ele. Às 9h45 eu tenho que estar lá, ligar, né, a câmera e a gente precisa começar. Então, não existe. A gente está sempre remetido a um outro. E os pais têm muito medo dessa posição de ser autoridade. Ser autoridade é ser firme. E ser firme não é ruim. Não é ruim ser firme. Ser firme é você poder, né, mostrar para aquela criança que tem alguém ali que está dando um contorno, está dando um amparo, está dizendo, você não pode fazer isso, porque isso não vai dar certo. Em algum momento não vai dar certo. Se uma criança de 2 anos quer subir numa altura que é o dobro da altura dela, isso vai ser ruim. Você vai ter que explicar para ela o porquê. Você vai ter que mostrar para ela, olha, você não vai subir aí. Você pode subir aqui, você pode subir ali, você pode pular ali, mas aqui você não pode. Porque eu quero sair e quero, né, ir a uma festa. Eu tenho 15 anos, a festa é para 18 anos, tem que ter carteira, né, de maior de idade. Não, você não pode. A festa já está te dizendo, é para maior de idade. Você não é maior de idade. Então, por isso, você não pode. Você pode ir naquela festa, naquele lugar. Nesta, você não pode ir. São nesses pequenos atos que a gente constrói cidadãos do futuro, não é isso? Com certeza, né? Entendendo que tem limites, que existem regras. Mas as coisas não são bem assim. E o que a gente está tentando é que as coisas sejam um pouco mais assim, organizadas, delimitadas. Porque eu posso passar, né, numa sinalização acima da quilometragem permitida. Mas se eu fizer, eu posso, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu não devo e eu vou ser punida por isso. No mínimo. Sem contar os acidentes que podem ocorrer e que isso pode me levar numa consequência muito maior ainda. Então é o seguinte, eu tenho livre-arbítrio? Tenho, mas existe uma consequência. E os pais precisam entender que a vida é feita de custo e benefício. Então precisa ter uma consequência para atos que não são saudáveis para aquela criança. Nós temos pais hoje em dia, eu vou falar por mim, que eu sou da época do Walkman,
também. O orelhão com ficha, aí depois veio o cartão, aí apareceu os tijolão dos aparelhos celular, né, grandão. Como é que a gente acompanha essa juventude de hoje, que hoje em dia, né, o iPhone... eu estou falando isso tecnologicamente, mas assim, para a gente puxar para a linguagem que é diferente hoje, a abordagem, as festas. Como é que a gente acompanha isso, doutor? Indo com eles junto no barco, assim, seguindo no mar, assim, junto com eles, assim? Assim, a vida, ela... A gente entra no barco deles, A vida, então. ela caminha, ela anda. A gente tem que manter a sequência. Também para os nossos pais, para os meus pais, não foi fácil, por exemplo, talvez quando veio a televisão e que tinha filmes que eles achavam que eu não tinha que assistir, novelas que eu não podia ver, e eles tiveram que adequar a situação. Se tinha só uma televisão e eles queriam ver, o filho vai para o quarto, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que cada época traz, né? Na época da rádio, quando só tinha rádio, também. Né, tinha lá os seus desdobramentos, o que a criança não poderia escutar, enfim. Então, assim, acho que a gente não pode ficar preso, né, à ideia de que a tecnologia ela é ruim, que ela é preocupante. O que preocupa é o fato dos pais não se atentarem para os desdobramentos que a falta de cuidado, né, com relação aos instrumentos podem ocasionar. Então, o que eu vejo é que, muitas vezes, essas crianças estão tendo acesso a recursos fora de hora. E isso que é ruim. Né? E aí, obviamente, a gente precisa acompanhar desse jeito. Acompanhar qual é o momento de entregar um celular, né? De poder, né, lançar mão de que ele possa jogar os jogos que ele gosta, com quem ele pode falar. Ele pode usar um jogo já online, falar com pessoas aleatórias que ele não conhece. Como é que eu filtro isso? Isso passou lá em casa ontem. Só pra fechar aqui, isso aconteceu lá em casa ontem. Vou jogar quem é que você tá jogando online, você não conhece ninguém, vai não. Ó, só lembrando para vocês, às 7 horas e 30 minutos, que os ouvintes aqui da Rádio Clube vão ter 20% de desconto no site imediatora.com.br usando o cupom Clube FM, que ficará disponível até sexta-feira, dia 20/6, sexta-feira que vem, tá? Eles temos os ganhadores dos combos sorteados. Tem aí, já tem aí? Cadê? Deixa eu ver Helena, aqui, se ó. a gente já tem. Eu acho que a gente vai divulgar no final do programa, para dar tempo a gente participar mais, não é isso? Tá? É isso? Cadê? Helena passou que seriam divulgados agora, durante... Cadê? Então não chegou para mim aqui, não. Então, Cadê, pronto, Helena? então separem aí os nomes dos ganhadores, que daqui a pouquinho, então, tá aqui, ele tá mais em cima, o Ricardo Tá lá já em cima? passou. Sinelli Cristina, do Ah, bairro tá do lá em cima, tá lá em Cristo, cima e a conversa. Adriana, Desculpa, da Cruz Ricardão. das Armas. Repete pra gente aqui, ó, os ganhadores. Sinelli, Cristina, do bairro do Cristo, e a Adriana, de Cruz das Armas. ganharam então, presentão, viu? que presentaço, viu? Eu quero ver. As Vem mulheres buscar logo não nascem aqui. prontas, elas se reinventam. Eu não posso deixar de 40 agradecer mais. aos meus editores, né? Maravilhoso. Que estão presenteando os nossos ouvintes. Sérgio Gomes, Bruno Gomes, da INM Editoras, que são assim super parceiros. São paraibanos, moram em São Paulo. A editora é de São Paulo, mas são paraibanos. Enfim, né? É um prazer poder estar aqui também representando essa editora que é, né, uma parceira. Prazer todo nosso, Mônica Doneto. Para encontrá-la no Instagram, como é que faz? O meu arroba é Mônica Doneto, Agora, com 2 T's. Só agradecer, né, Lívia? Agradecer e pedir para ela autografar aí para as ganhadoras de hoje, deixar autografado aqui para Sinelli isso. e a Sinelli e a Adriana. Ricardo tem lá. Ricardo Então, tem. pra gente poder autografar, a gente vai demorar um pouquinho pra entrega, porque Entendi. estão lá, tem livros no Rio e em São Paulo. Entendi. Pra INM Editoras mandar pra elas, vai mandar direto. Vai mandar e direto. aí não vai ter uma... Mas a gente Faz uma pode carta dedicatória. a gente pode Vai em mandar, anexo. Posso mandar pelo Instagram, fala pra elas me seguirem lá, eu mando... Instagram, né, Mônica Doneto, com 2 T's. Vamos seguindo, Paulinho.